A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Chegamos ao 32º domingo do tempo comum, mas hoje no Brasil celebramos a solenidade de todos os santos. É que todos nós, por graça do batismo, vivemos na comunhão dos santos. Ouçamos o texto do Evangelho deste domingo, Mateus 5, 1-12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, a celebração desse domingo, de modo especial, une de modo especial o céu e a terra e o céu, pois celebramos todos os santos e santas. Mulheres e homens que no seguimento de Jesus deixaram-se fecundar e transformar e agora participam do reino definitivo. Mulheres e homens que estiveram a caminho, deixaram-se iluminar pela grandeza, pela alegria da vida nova, anunciada, crucificada e ressurreta de Jesus Cristo. Com a celebração de hoje, somos animados a perseverar, a nos aproximar sempre mais da vida e graça de Jesus. Celebramos, memoramos os muitos que receberam a graça do caminho seguir a Jesus.
Por isso celebramos e memoramos todos os discípulos e discípulas de Jesus que foram declarados santos e santas, mas também memoramos e admiramos todos os que, seguindo Jesus, nos tormentos, no esquecimento, na humildade, no serviço, na misericórdia, foram fiéis e não foram declarados santos, mas participam da glória de todos os santos. Fazemos memórias daqueles que testemunharam a Jesus e seu Evangelho numa vida humilde e escondida e que por isso jamais foram vistos e reconhecidos como tais. Celebramos hoje a comunhão de todos os santos. O Evangelho nos dizia: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Um poeta hebreu nos diz que pobres de espírito deveria ser compreendido como humilhados pelo sopro. Os pobres de espírito são os humilhados pelo sopro. Humilhados traduz o termo hebraico ani, próximo a anav, o humilhado, humilde, aqueles que na consciência pacificada de sua miséria, do seu nada, herdam a mais eminente das graças divinas, o sopro sagrado, o Espírito Santo, o sopro presente em cada pessoa, na casa ou no templo onde Deus mora. Estes humildes, esses humilhados são as vítimas da convivência desastrada, onde são rejeitados, injustiçados e vivem escondidos, mas vivem. À margem da sociedade reinante, eles são vocacionados para herdar o sopro sagrado, o que faz deles membros da comunhão escatológica anunciadora e obreira do mundo vindouro. Esta comunhão avança pela estrada da felicidade ou da infelicidade. A ideia essencial é que marcham, caminham, estão de pé, justamente porque humilhados e desprezados permanecem de pé e sempre a caminho. Portanto, não é uma felicidade adquirida antecipadamente, mas uma felicidade que advém de perseverar no caminhar, na força e na graça do Espírito. A expressão inicial do texto sagrado que ouvimos soava bem-aventurados, quer dizer, felizes. Ao percebermos o sentido hebraico de Ashrei, percebemos o sentido de caminhar, marchar, estar de pé, rumo ao reino de Deus. Achar quer dizer andar, conduzir por uma via reta. É a dinâmica da salvação introduzida na vida da pessoa em marcha, a caminho, em direção ao reino de Deus. Jesus não tem a crueldade de declarar bem-aventurados, felizes, a multidão dos deserdados, de opositores condenados pelas legiões romanas. Não são chamados felizes os que são enviados às torturas, aos genocídios. O que Jesus faz no Evangelho é um convite a nos pormos em marcha em direção ao reino definitivo, jamais desanimarmos, permanecermos de pé. Esse reino que traz esperança e abre a porta, abrindo a dinamicidade da salvação. A bem-aventurança é o reino de Deus na realização do reino. Essa é a felicidade, a bem-aventurança, o lugar de toda a felicidade. Bem-aventurança de quem caminhou, se manteve de pé, em marcha. O único lugar de toda a felicidade e de todas as bem-aventuranças do homem vivo e de pé, marchando na retidão do coração dedicado a Deus, à espera do reino de Deus. Os pobres, os humilhados do sopro, é o sentido da via da salvação. Os humilhados herdarão a terra em comunhão escatológica unida na esperança do reino definitivo. Dos humilhados, dos necessitados é o reino dos céus, o reino que não é deste mundo. Dos impérios, dos reinados, nem mesmo do reino dos céus a imagem dos reinados deste mundo. Reino dos céus como modo todo próprio de participação em Deus, no amor de Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Em pé, de pé, em marcha, a caminho os enlutados. Jesus coloca de pé um povo que está sob o domínio dos romanos, que matavam, oprimiam despoticamente, cobrem impostos ultrajantes, impunham a idolatria. Como nos diz o historiador Flávio Joséfo, os romanos venceram a resistência do povo de Israel ao exterminarem a maior parte da população
e ao deportar os sobreviventes vendidos como escravos. Um asno, diz um texto, valia mais do que um judeu de então, segundo um historiador. Portanto, os enlutados no Evangelho eram os que sofriam as cruzes, a escravidão. Eram muito mais que luto pela perda de um ente querido. Era luto pela perda de ser povo de Deus, de ser enviados para longe da terra da promessa. Nessa realidade vem a palavra de Jesus, em marcha de pé os enlutados. Apesar da destruição da escravidão, todos de pé, a caminho. Aquele sentido de ser povo escolhido, sim, no perseverar, no caminhar, há consolo, são confortados. O reconforto, aquele conforto que aquece o coração, devolve a esperança, revigora as forças do corpo e do espírito, pois nas piores provocações e mais fatais destruições permanecem de pé, porque sustentados por Deus. Como nos diz Jesus em outro passo, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. É as pessoas confrontadas com as piores situações de um apocalipse de ódio, de injustiça, que Jesus convida a marchar em direção ao reino de Deus. Meditando os aflitos, os enlutados que serão reconfortados, Papa Francisco afirma que hoje o mundo não quer chorar. Prefere ignorar as situações dolorosas, cobri-las, escondê-las. Gastam-se muitas energias para escapar das situações em que está sempre presente o sofrimento, julgando que é possível dissimular a realidade, onde nunca pode faltar a cruz. Por isso, só pode ser consolada a feliz a pessoa que está com a consolação de Jesus e não com a do mundo. Essa pessoa sente que o outro é carne da sua carne, por isso não teme aproximar-se até tocar a sua ferida, compadece-se até sentir que as distâncias são superadas. Assim, é possível acolher aquela exortação de São Paulo: chorai com os que choram. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em marcha os matriciais, os que se fazem mães e pais, que geram, cuidam, nutrem. Os misericordiosos, aqueles que assumem entre os irmãos e irmãs o modo de ser de Deus. A palavra hebraica para matriz é rechem, o útero da mulher. A matriz recebe e mantém da vida, oferecendo ao feto a cada segundo tudo o que ele necessita para viver. Assim é Deus, um Deus matricial. Tem função de matriz para o universo e cada uma das suas criaturas. O mesmo acontece com quem ama a Deus, que só vive para matriciar o mundo. Sempre a caminho, nutrindo a todos e a tudo, cuidando de toda a obra criada, sempre de pé na prontidão de servir, tendo o mesmo modo de Deus que matricia o mundo. Jesus a nos indicar um caminho a ser percorrido, uma disposição de buscar o reino de Deus. Ele a nos chamar para a transformação radical do universo, como um profeta a anunciar um novo céu e uma nova terra, onde possa desabrochar livre de toda a servidão, uma vida nova, a transfiguração da realidade, a completude do reino de Deus. Jesus a nos provocar a uma verdadeira conversão, uma conversão radical, um retorno à fonte da nossa vida, Deus. A nos provocar a estar a caminho sempre, de pé, na prontidão, para eliminar na raiz de tudo o que impede, trava o sopro, o impulso do Espírito Sagrado, Criador, libertador da vida, o Espírito Santo. Na segunda leitura de hoje, São João a nos indicar a força, a beatitude daqueles e daquelas que continuam a caminhar e estar de pé no meio de todas as aflições. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós já o somos. Nós já o somos, filhos de Deus, mas ainda nem sequer se manifestou tudo o que seremos. Caminhar na esperança de nos encontrarmos face a face com Deus, de sermos transformados nele, de sermos cristificados, como que deificados. No caminhar, no estar de pé, é que nos tornamos santos, pacientes,
ou compadecentes, participantes da paixão de Jesus. Pois todo aquele que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Isto é, quem caminha como caminhou Jesus nos dias terrenos, até a morte e morte de cruz, não se deixando abater, participa da grandeza do amor de Deus. O livro do Apocalipse nos conduzia à admiração ao proclamar: vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Todos traziam a marca do Deus vivo e estavam de pé diante do trono do Cordeiro, com suas vestes brancas e palmas na mão. Nas vicissitudes, injustiças, destruições da história, eles caminharam, permaneceram de pé, combateram o bom combate, passaram pela grande tribulação. E nesse passar, permanecer na fidelidade, receberam o Espírito que purifica, pacifica, sacia, consola, alegre e exalta na perseguição. No marchar, caminhar, foi-lhes dada a graça da comunhão na pureza de ser como Deus. Alcançaram a limpidez. A mensagem pastoral. Papa Francisco, no ano 2015, fez uma homilia por ocasião da Nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olhemos para o rosto daqueles que saem por aí a semear o joio. São felizes? Quantos procuram sempre ocasiões para enganar, para se aproveitar dos outros? São felizes? Não, não podem ser felizes. Ao contrário, aqueles que todos os dias com paciência procuram semear a paz, são construtores da paz e da reconciliação, são bem-aventurados porque são verdadeiros filhos e filhas de nosso Pai que está nos céus, o qual semeia sempre unicamente a paz, a tal ponto que chegou a enviar ao mundo seu Filho como semente da paz para toda a humanidade. Estimados irmãos e irmãs, esta é a vereda da santidade, que é o mesmo caminho da felicidade. Foi esta a estrada percorrida por Jesus. Aliás, Ele mesmo é este caminho que quem o percorre com Ele, passa através dele, entra na vida eterna. Peçamos ao Senhor a graça de ser pessoas simples e humildes, a graça de saber chorar, a graça de sermos mansos, a graça de labutar pela justiça e pela paz, mas acima de tudo a graça de nos deixarmos perdoar por Deus, para que assim nos tornemos instrumentos de sua misericórdia. Foi assim que agiram os santos e as santas que nos precederam na pátria celestial. Eles nos acompanham na nossa peregrinação terrena, nos encorajam a ir em frente. Que a sua intercessão nos ajude, nos encoraje a ir em frente. A prosseguir pelo caminho de Jesus, alcançando a felicidade eterna para os nossos irmãos e irmãs já falecidos, pelos quais nós desejamos rezar. Queridos irmãos, queridas irmãs, tem um texto também muito bonito de Papa Francisco, no Ângelus, do ano passado. Eu vou ler, é um texto também que nos recorda a solenidade de todos os santos. Hoje celebramos a solenidade de todos os santos. À luz desta festa, paremos um pouco para refletir sobre a santidade, em particular duas características da verdadeira santidade: o dom e o caminho. Um caminho, um dom e um caminho. Primeiro, um dom. A santidade é dom de Deus que recebemos no batismo. Se o deixarmos crescer, pode mudar completamente a nossa vida. Os santos não são heróis inalcançáveis ou distantes, mas são pessoas como nós, são nossos amigos cujo ponto de partida é o mesmo dom que recebemos no batismo. De fato, se pensarmos bem, conhecemos certamente alguns santos de todos os dias, alguns justos, algumas pessoas que vivem a vida cristã, o evangelho, com seriedade e com simplicidade. São aqueles a que gosto de chamar os santos da porta ao lado, que vivem normalmente entre nós. A santidade é um dom oferecido a todos por uma vida feliz. E afinal, quando recebemos um presente, qual é a primeira reação? É precisamente de ficarmos felizes, porque isso significa que alguém nos ama. É o dom da santidade, torna-nos felizes porque Deus nos ama. Mas toda dádiva deve ser aceita e traz consigo a responsabilidade de uma resposta, um muito obrigado.
Mas, como se diz este muito obrigado? É um convite a empenhar-nos para que o dom não seja desperdiçado. Todos os batizados receberam o mesmo apelo para manter e aperfeiçoar com sua vida a santidade que recebemos. E assim, chegamos ao segundo ponto: a santidade é um caminho a percorrer juntos, ajudando-nos mutuamente, unidos àqueles excelentes companheiros e companheiras da escalada que são os santos. São os nossos irmãos e irmãs mais velhos, com os quais podemos contar sempre. Os santos apoiam-nos e, quando erramos no caminho, com a sua presença silenciosa, não deixam de nos encorajar. São amigos sinceros em quem podemos confiar porque desejam o nosso bem. Nas suas vidas encontramos um exemplo, nas suas orações recebemos uma ajuda e amizade, e com eles estamos sempre ligados por um laço de amor fraterno. A santidade, queridos irmãos e irmãs, é um caminho, mas é um dom. Por isso, podemos perguntar-nos: lembro-me que recebi o dom do Espírito Santo, que me chama à santidade e me ajuda a chegar à santidade? Agradeço ao Espírito Santo por isso, pelo dom da santidade. Sinto os santos perto de mim, falo com eles, dirijo-me a eles. Conheço a história de algum deles. Faz-nos bem reconhecer a vida dos santos e santas e deixar-nos comover pelos seus exemplos. E nos faz muito bem nos dirigirmos a eles em nossa oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, lembramos os aniversariantes desta semana. É o aniversário natalício, dia 3, Padre Slavomir Drapriesky. Dia 4, o diácono Afonso Brito. No dia 6 também eu celebro meu aniversário, reze por mim para que eu possa ser fiel. Dia 9, Padre Agneldo Batista Gomes. Dia 9, diácono Manuel Mateus Gomes Amaral. Por esses nossos irmãos rezemos e agradeçamos por servirem entre nós e servirem as nossas comunidades. Queridos irmãos, queridas irmãs, participei em Roma do sínodo durante um mês. O sínodo da sinodalidade, já foi publicado o texto. Papa Francisco publicou, aceitou o texto final como sendo seu texto e que vigora para toda a Igreja. É uma confirmação do caminho que a nossa arquidiocese faz. A nossa arquidiocese procura envolver todas as comunidades, todas as vocações, todos os ministérios, e nós queremos continuar assim. Queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja de comunidades, comunidade de comunidades. E queremos continuar a ser uma igreja profundamente missionária, porque uma igreja sinodal é uma igreja missionária. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos assim encerrando o nosso programa. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, queridos irmãos e irmãs, se Deus quiser. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.